Acredito de verdade que Deus mora na beleza. Todas as vezes que nós temos a oportunidade de tocar a beleza do mundo, é como se ali nós pudéssemos ouvir, sem nenhum equívoco, a voz de Deus. Porque às vezes nós ouvimos a voz de Deus com os equívocos do mundo, não é verdade? Eu, por exemplo, posso ficar equivocado no momento que vou falar de Deus a alguém, posso estar movido pelos meus interesses. É um perigo a gente falar de Deus a alguém. Eu posso estar falando do Deus que foi configurado a partir dos meus traumas, dos meus medos. É sempre um risco. É por isso que nós precisamos purificar ao longo da nossa vida a nossa experiência de Deus. Como é que Ele nos foi apresentado? O que ouvimos dele? Sim, você vai chegar à conclusão de que muita coisa precisa cair por terra porque você teve acesso a Deus a partir dos filtros humanos que você tem. Uma pessoa, por exemplo, que teve dificuldade de ser amada pelo pai, certamente também terá dificuldade de acreditar no amor do Pai, de Deus Pai. Por isso, talvez, a gente tenha tanta facilidade, nós que somos católicos, né, de trocar uma ideia com Nossa Senhora. Não é que a gente duvida do poder, não é que a gente coloca Nossa Senhora acima do poder de Jesus, não, apenas desabafo de filho. Nós não estamos dando a ela uma autoridade que não é para ela. Nossa Senhora, por exemplo, não perdoa pecados, não nos redime. Isso é tudo missão específica do seu Filho Jesus. Mas a gente conta a ela nas nossas orações os erros que comete, por uma facilidade antropológica. A mulher tem um acesso muito fácil ao coração da gente. É muito mais fácil a gente ter traumas com o pai do que com a mãe. Engraçado isso, né? Parece que a mãe nasceu de fato para ser mãe. A mulher, desculpe-me. Nós homens somos mais desligados. Não é uma regra, né? Não é para todo mundo. Mas é muito mais fácil você encontrar pessoas que têm traumas muito severos na relação com Deus, porque não se sentiram amados pelos pais. Então, sempre que nós passamos a limpo a nossa experiência de Deus, nós vamos esbarrar nos limites que são próprios da nossa condição humana. E no momento que eu escrevi essa música, eu justamente pensava nessa oportunidade que Deus tem de falar ao nosso coração sem os filtros das nossas realidades humanas. Quando Ele não precisa passar por nenhuma realidade humana para tornar-se absolutamente comunicante ao nosso coração e à nossa consciência. Que são os dois símbolos, né, do processo da conversão. Aquilo que passa pela minha consciência chega ao meu coração. Então, aquilo que eu tomei conhecimento pela força do meu pensamento, dos argumentos, aquilo se transforma em uma atitude, porque o coração é metáfora de tudo aquilo que eu sinto, de tudo aquilo que me envolve. E por que não dizer a totalidade do ser expresso no coração humano? Quando a voz escondida no vento resolve cantar, quando o algoz alojado nas sombras aprende a dizer. Então a gente vai descobrindo esse Deus que nos fala através de realidades humanas. Ou melhor, humanas não enquanto criadas por nós, mas que estão acessíveis a nós. A natureza, por exemplo. Impressionante, minha gente. Você vai ler a vida dos místicos. Quanto mais aquelas sensibilidades ficavam afloradas para que Deus pudesse agir em suas vidas, maior é a capacidade que essas pessoas tinham de perceber Deus na natureza. Em São Francisco isso foi tão radical que ele começou a chamar as realidades criadas, o céu, a terra, os animais, de irmãos. Ele não se descobria desvinculado de toda a realidade criada. Para ele em nenhum momento se sentia superior àquelas realidades criadas. Ele se sentia fraterno, irmão. Então, um passarinho que pousava do lado dele, ele percebia naquele pássaro a força criadora de Deus. É um processo interessante de nós identificarmos.
Em que passo dessa evolução espiritual eu estou? Para ter a própria sensibilidade de perceber Deus no todo da vida, nos entornos da vida. Às vezes nós queremos encontrar Deus somente nos lugares em que disseram que Ele está. Dentro da igreja, lá aquele templo de pedra. Vamos lá para encontrar com o Senhor, claro, isso faz parte do rito. Mas a gente não pode se privar de perceber Deus em todas as realidades. Deus presente na natureza, Deus presente nas águas, Deus presente falando conosco através de toda essa realidade criada, linda, esse mundo que nos impacta diariamente com a sua beleza. Aí você vai perceber que o mundo é um santuário a céu aberto. Sobretudo quando nós nos dispomos a viver com sensibilidade, com responsabilidade, os desdobramentos da encíclica que o Papa Francisco escreveu agora, falando justamente do valor do meio ambiente, da necessidade que nós temos de olhar para o mundo e compreendê-lo como um irmão nosso. Você está percebendo que São Francisco está muito presente na vida do Papa Francisco. Não foi apenas escolher um nome, foi também escolher um estilo de vida. Ao falar sobre essas realidades hoje, Papa Francisco está trazendo de volta ao coração da igreja a reflexão de Francisco, que foi absolutamente transformadora naquela época. E continua sendo hoje. Sabe por quê? É desafiador compreender o mundo como um santuário. Você começa a ter muito mais respeito pelas coisas. Você vai ter respeito por uma árvore que cresceu ali. Você não vai se sentir no direito de desmatar o mundo, você não vai se sentir no direito de poluir o mundo. Por quê? Porque você vai compreendê-lo como uma realidade que é um santuário, a ser preservado, a ser vivido e experimentado, com todo um código de ética que nos coloca diante dele como mais um. Eu não sou dono de tudo isso, eu apenas me hospedo aqui. Sabe, minha gente, é muito triste a gente perceber que muitas vezes o nosso processo religioso não nos dá essa consciência. As pessoas são tão irresponsáveis com o mundo criado. A gente está vivendo agora a crise da água. O que é a crise da água para os nossos dias? Resultado de um descrédito, de um uso sem consciência. Foi se arrastando por séculos. Cada vez mais o ser humano poluindo. Esse crescimento tecnológico, esse crescimento industrial, custando caro para nós hoje. Faltou Deus nessa reflexão. Faltou sim. Faltou a gente ter coragem de dizer que isso é pecado sim, que jogar um lixo na rua é pecado. É um pecado social. Que quando eu poluo um rio, eu estou pecando. Sim. A gente deixou de se acusar disso. Quando você despeja o litro de óleo que você usou lá para fazer as suas frituras na sua pia, você está pecando. Porque aquele óleo vai se misturar à água que depois poderia voltar para a nossa casa para ser usada de novo e vai poluir. É o que acontece. Os nossos rios estão cada vez mais poluídos porque nos falta a consciência pessoal da nossa responsabilidade nesse processo. Ah, ninguém está vendo, aí a gente vai e despeja, né? Ah, ninguém está vendo, aí a gente vai e joga o lixo. Só que você está profanando o santuário a céu aberto que Deus nos deu. Por isso que eu digo, se a gente leva a sério o nosso cristianismo, nós vamos modificar a nossa postura diante do mundo. E é tão interessante a gente perceber essa evolução em nós. Uma evolução espiritual que terá consequências muito interessantes para a vida social. Uma conversão pessoal que vai ter... Você já imaginou se todos nós tivéssemos essa consciência? De que o mundo é um lugar a ser preservado e não um lugar que precisa ser o tempo todo lidado, tadinho. A gente tem pena das realidades criadas hoje, porque é um descompromisso assustador.
os índices de poluição que nós lançamos todos os dias no ar. Porque nos falta cada vez menos, desculpe. Nos falta cada vez menos essa consciência aguçada de que o mundo é o lugar onde Deus se mostra por excelência. Sou eu que estou inventando isso não. Se você vai lá em João capítulo 4, aquele encontro de Jesus com a samaritana, primeiro é interessante, né? A samaritana está pegando água no poço de Jacó. Aquele poço era importante para a tradição daquela comunidade. Jacó, importantíssimo para a elaboração da fé daquele povo. Então não era só pegar água para matar a sede, era também saciar a sede de tradição, de vínculo. Todos os nossos pais beberam neste poço. Este poço foi a manutenção da vida. Olha só, a consciência daquela mulher pelo respeito material da água. Mas ali também havia um outro valor superior à materialidade da água, que era justamente o significado que aquela água teve para as suas gerações. E percebendo Jesus que aquela mulher estava conectada àquele lugar por um significado íntimo, ele pega aquele gancho para começar uma conversa com ela. Ele pede a água. Mesmo ela sendo uma samaritana e um judeu não podendo conversar com uma samaritana, ele pede água àquela mulher. E ela fica um pouco assustada com o pedido dele. Começa aquele diálogo que nós já ouvimos tantas vezes e vai chegar aonde eu gostaria de agora salientar. Jesus aceita a água, bebe daquela água e diz a ela que uma água ainda mais pura que aquela que ela estava retirando do poço de Jacó lhe seria dada se ela tivesse a transformação da sua vida, se ela tivesse a transformação da sua consciência. Isso é, se ela se reintegrasse ao mundo, não apenas pelo valor material daquela água, que naquela mulher não faltava, ela já era uma mulher ecologicamente consciente, mas faltava a ela a consciência de que Deus estaria acessível em todos os lugares, de que o mundo é um santuário a céu aberto, e que aquela consciência iria lhe favorecer como pessoa. Ela ia crescer, ela iria evoluir muito mais à medida em que ela assumisse esse Deus que está em todos os lugares, que nos motiva diariamente a viver segundo aquela tradição, mas indo além do que a tradição prescrevia. Ela pergunta para ele, né? Em que lugar, em que montanha? Porque alguns diziam que era aqui, outros diziam que era ali, que Deus poderia ser encontrado. E Jesus, de maneira muito direta, mas ao mesmo tempo com muita serenidade, né? Porque ele não perdia a serenidade em nenhum momento. Ele dizia as verdades mais duras às pessoas com uma serenidade de nos dar inveja. Mulher, acredita-me, vem a hora em que nem nesta montanha, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e os que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. Aqui você tem a vida de São Francisco inteira, né? O processo final que Francisco viveu para poder chegar a essa capacidade de perceber Deus em todas as realidades, inclusive naqueles mendigos que ficavam julgados fora do muro de Assis. A consciência aguçada de que este Deus está no vento, está no ar, está no fogo, está na água, está no meu irmão, está na árvore, está no pássaro, nos rios. Aí você vai ampliando a compreensão
que vai nos colocando dentro deste santuário a céu aberto. Não é aqui, não é ali, mas é em espírito e em verdade. Onde o coração humano estiver, ali a sensibilidade estará acessível, colocando este Deus acessível, fazendo com que cada vez mais ele se descubra como parte integrante deste lugar que foi criado justamente para a nossa salvação. Essas são as repercussões da vida cristã, minha gente. A encíclica do Papa Francisco nunca foi tão atual. A reflexão é absolutamente necessária para os dias de hoje, em que nós estamos vivendo o colapso dos recursos naturais. Estão se esgotando, porque nós não temos a consciência aguçada para perceber um mundo como lugar que nos pertence, mas por empréstimo, e não como um lugar para ser escravizado e explorado de maneira inconsciente, de maneira irresponsável. Você também é convidado a viver essa evolução espiritual. Vai lhe fazer bem, pode ter certeza. Toda vez que você se desafia a aguçar a sua consciência para perceber os seus pecados, aí você vai ver que seus pecados não são só os das instâncias da sexualidade, como tantas pessoas se acusam sempre o tempo todo. Você vai ver que o pecado não é só enganar o seu irmão, não. Quanto mais iluminada uma consciência está, maior é a capacidade que ela vai ter de perceber os seus limites. Tudo aquilo que polui o mundo do ponto de vista material e do ponto de vista espiritual. Porque também nós poluímos o mundo com as nossas palavras infelizes, com a falta de beleza nas nossas posturas, com as nossas arrogâncias. A gente polui o mundo com as nossas atitudes também. As muitas histórias de câncer que eu acompanhei, né? A família é muito importante para que o paciente tenha a disposição, para que ele não se entregue. E a nossa presença é muito importante, sobretudo para a gente poder também ter essa consciência de que esse momento da vida é precioso, porque nós não sabemos quanto tempo a gente ainda tem. Não é para viver isso com desespero, mas viver com esperança. A medicina nos ensina, né? Primeiro, o câncer tem que ser diagnosticado cedo. A gente precisa ter o hábito do exame, do check-up. Por quê? Se existe alguma irregularidade ali começando, nós vamos no início da enfermidade. E é muito mais fácil tratar um início de enfermidade do que depois que ele já está muito avançado. A enfermidade já está muito avançada. E a gente sabe, a medicina nos ensina, que este apoio afetivo é muito importante para o paciente do câncer. Estar bem acompanhado no momento da dor. E não precisa ser só no câncer não, né, gente? Qualquer enfermidade que a gente tem, qualquer dificuldade que a gente tem na vida, quando nós temos alguém, é muito diferente. Quando você tem que passar pelos perrengues da existência e você se sente sozinho, é horrível. Eu costumo dizer que nem a alegria, nem a tristeza podem ser experimentadas na solidão. A alegria só tem sentido se você tem alguém para dividir, né? A tristeza também. E esse momento, Mariana, da vida, quando você descobre que a enfermidade da sua mãe precisa ser um tempo especial para vocês. É difícil entender isso, eu sei, não é fácil. E eu não estou aqui dizendo uma coisa para você que eu não acredito, só para te dar uma resposta. Não, eu acredito mesmo nisso. O tempo de uma enfermidade pode ser um tempo muito especial para uma família. Pode congregar, pode trazer de volta, pode aproximar. Quanta gente precisou passar, quanta família, às vezes, precisa passar pela dura experiência da enfermidade, da perda, para poder
reorientar os caminhos da família, para poder redescobrir a harmonia que é preciso ser buscada o tempo todo, que às vezes a gente deixa de buscar a harmonia. Às vezes nós nos acostumamos, né, com esse ritmo frenético que a vida tem, e que se a gente não freia, nós vamos entrando cada vez mais nisso, a gente vai perdendo a possibilidade do encontro, da harmonia, das coisas boas da vida. E no momento que a gente tem uma enfermidade dentro de casa, a primeira tentação que a gente sofre é o desespero. A resposta mais natural para o sofrimento é o desespero. É como se você estivesse dentro de um avião que estivesse caindo. Qual é a primeira resposta natural? É o desespero. Agora, só que se nós estamos numa situação de emergência, você precisa ter muita calma para que você siga os procedimentos corretos, para que você saiba contornar o momento emergente, né? Aquela situação que está difícil. Porque senão a gente acaba, por causa do desespero e da pressa, a gente não encontra a saída de emergência. No avião é assim. Imagina que você faz um pouso forçado e de repente está tudo escuro, você tem que seguir as linhas que estão iluminadas no chão para que você saiba onde é que tem a saída de emergência. Na enfermidade a mesma coisa acontece com a gente, Mariana. No momento de dificuldade da vida, a mesma coisa acontece com a gente. É como se nós estivéssemos numa situação de emergência, cuja resposta, o desespero, é a mais rápida, é a mais fácil. Mas se a gente é capaz de acalmar um pouquinho o nosso coração e começar a olhar para as possibilidades que a gente tem, então a resposta pode ser diferente. E aí, ao invés de cair todo mundo no desespero, vocês vão aproveitar essa bonita oportunidade de estar ao lado da sua mãe de um jeito diferente, de um jeito novo até. Eu me lembro que quando a minha mãe quebrou a perna, no primeiro dia do hospital, que ela estava passando um momento muito difícil, era muita dor que ela sentia, precisava fazer uma cirurgia, minha mãe já tem uma idade um pouco avançada, seria uma cirurgia de risco, porque seria uma cirurgia muito demorada, e aí ela estava toda esparramada lá na cama, tadinha. E eu me lembro que naqueles 2, 3 dias, né, que nós ficamos muito ligados a ela, até dar comida na boca da minha mãe, eu precisei dar. Não é? Quando é que na vida eu precisaria fazer isso? O contrário aconteceu muitas vezes. Quantas vezes na vida minha mãe precisou dar comida na minha boca? Eu me lembro. E não era muito fácil não, porque às vezes eu não queria comer. Mas ela insistia, né? E fazia aquele gesto de cuidar. E de repente, quase 40 anos depois deste acontecimento, eu me vejo numa situação oposta, ocupando um lugar totalmente diferente. Quem agora precisava alimentar na boca era eu precisava alimentar a minha mãe. A vida deu volta, a situação modificou. E você sabe que eu gostei daquilo? Eu gostei porque foi uma experiência muito diferente de ser filho da minha mãe. Às vezes a gente não sabe diferenciar isso dentro de nós, né? Às vezes a gente não tem essa consciência que a vida, de vez em quando, faz um movimento, é como se fosse um movimento de vento que retira os papéis do lugar, e a gente tem que começar a exercer a filiação, a maternidade, a paternidade, de um jeito totalmente novo que até então a gente não sabia. E a gente fica até um pouco assustado. Meu Deus, será que eu vou conseguir viver esse momento? Igual você aí. Eu sei que dentro do seu coração você tem uma ansiedade terrível, por quê? Toda vez que nós escutamos que uma pessoa está com câncer, a primeira coisa que nos vem à cabeça é que ela vai morrer. Isso não é verdade. A gente sabe que o câncer é uma doença muito difícil, mas que se existe um tratamento certo, na hora certa, muitas possibilidades de cura. Agora eu pergunto para você, como é que você vai ser filha da sua mãe neste tempo da enfermidade dela, Maria? Como é que você vai escolher exercer e cumprir esse papel na vida da sua mãe?
E aí agora eu digo para todo mundo que de alguma maneira também sentiu o movimento da vida, a inversão dos papéis, e você está num estado novo. Eu agora preciso viver com o meu irmão de um jeito totalmente novo, porque a situação mudou e eu estou aqui agora diante dessa necessidade, diante desse fato novo. E saber identificar isso, Mariana, é muito importante. É muito importante porque vai abrir muitos caminhos para vocês. Como família, vocês vão ter uma oportunidade de viver ao lado da sua mãe este tempo de sofrimento e serem beneficiados pelo crescimento afetivo e espiritual que vocês poderão viver neste tempo de luta. E eu desejo que a força do coração de Deus possa estar sempre presente com você, lhe concedendo o dom da fé, lhe concedendo o dom do discernimento e o equilíbrio, tão necessário para que a vida seja melhor e mais feliz. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Derrame sobre todos nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Medo. Medo é universal, todos nós. Você sente medo de ser só? Você sente medo de ser traído? Você sente medo de ser injustiçado? Você tem medo da doença? Você tem medo de morrer? Você tem medo de envelhecer? Você tem medo de não ter segurança? Você experimenta na sua carne, você sente na sua alma quando a dor punge dentro de você. Você precisa gritar por alguém. Porque você não dá conta da vida sozinho. A vida não é suportável. E você precisa olhar para os lados e você precisa descobrir alguém anunciando a elas que a força de Deus está disponível, que nós não nascemos para o fracasso. Que ser feliz é urgente. E pode ter certeza que na preguiça você não chega lá. É preciso empenho, minha gente. O medo começa a diminuir no momento em que nós somos olhados nos olhos. Se você está perdido no meio da multidão, o que mais lhe assusta é você não ter um olhar onde você fixar o seu. A psicologia nos ensina que quando nós somos olhados de um jeito certo, cresce dentro de nós a crença em nós mesmos. O olhar é o lugar da nossa segurança. No momento do nosso medo, se a gente não tem alguém que nos ama do nosso lado, se a gente não tem um olhar para se fixar nos nossos, tudo é mais pesado, tudo é mais difícil. Você deve se recordar dos momentos em que a vida foi pesada para você, e naquele momento, na notícia daquela morte, na notícia daquela tragédia, daquele fracasso, o que você mais queria era alguém que você pudesse colocar os seus olhos. Se de repente você está devagar e você está com medo, alguém segura na sua mão e diz: não se preocupe, eu vou ficar do seu lado. Aí você fala: mas você não tem que ir? Ela diz: eu tenho que ir, mas eu decidi que vou ficar com você. Diminui o medo. Entrou no seu tempo. Viu você como você é. Mas você sabe por experiência própria que no momento da sua mudança, se você tem alguém segurando na sua mão, se você tem alguém olhando nos seus olhos e mudando junto com você, fica mais fácil. Diminui o medo. Medo de não ser reconhecido, medo de não ser compreendido. Quando você está diante de alguém que tem o poder de tomar decisões sobre a sua vida, e você tem medo que aquela decisão não seja tomada considerando aquilo que você é. Medo que você sente, as dores que você tem, os limites que você possui. Deus quer nos transformar em gente de bem. E para isso é preciso vencer os medos. A gente não alcança o sucesso da graça se a gente não vence a cadeia do medo.
Para que cultivar fracassos? Invista em você. Foi para cima que você foi projetar. Isso, gente, eu digo sem medo de errar. O investimento pessoal que você faz no momento em que você não se acostuma com a pilastra torta que você construiu. Você tem medo de destruir porque você acha que vai cair. Quando você se acostuma a ser uma casinha qualquer, não. Olhe para o projeto inicial que Deus fez. Não é qualquer coisa que Deus projetou para você. Os seus limites não podem ser impedimento para você chegar ao final dessa construção. Não pensavam pequeno. A alma, a humildade precisa nos fazer pequenos, mas nós não podemos ser pequenos diante de Deus. E alcançar essa grandeza só é possível pela força da humildade. Cuidado com aquilo que você elege como realidade de valor na sua vida. Cuidado com as decisões que você toma. Cuidado com as respostas que você dá ao mundo. Cuidado com as respostas que você dá à realidade. Os que precisam saber escolher nas pequenas coisas a justiça, a verdade, a honestidade. É disso que nós estamos falando, minha gente. Há momentos da nossa vida em que a decisão é tão importante. É ela que vai definir o rumo que nós vamos tomar. Algumas pessoas estão escolhendo o que não presta. Nós podemos escolher o que presta. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, com o peso dos seus fardos, que eu vos aliviarei. Não peça ao grande arquiteto que faça modificações na planta para simplificar. Peça a ele forças para agir do jeito certo para chegar ao lugar. Dá para derrubar as muralhas? Não. Reza, grita na beirada dela. Insista, grita o quanto você pode até abalar as estruturas desta muralha que está impedindo você. Não tenha medo do processo, não tenha medo do projeto inicial. Corra atrás dele. Corra atrás daquilo que é honesto, daquilo que é puro, e você não vai ter outro destino se não tornar-se puro também. Purificar aos poucos a sua vida, o seu coração destes excessos que lhe enchem de medo. Tenho medo de chegar até lá. Então, porque tenho medo de chegar até lá, eu sento e fico lamentando a minha vida. Meu Deus, mas são 100 quilômetros daqui. Dá o primeiro passo, que já não faltam 100 quilômetros mais. Agora, se a gente se segura naquilo que é inútil, naquilo que não nos faz crescer, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Quantas vezes na vida, minha gente, nós precisamos do tombo para poder descobrir o lugar essencial, o nosso lugar. Quantas vezes nós nos utilizamos das futilidades da vida, a gente perde o nosso tempo com futilidades. Mas aí, quando pela força do movimento de Deus na história, você descobre que é justamente o olhar de Deus fixos em nós, a nos convencer de que nós podemos, que a vitória está nos oferecendo, que a vitória está diante de nós, e que para a gente chegar a ela, basta a gente ter coragem de se erguer. Padre Fábio, hoje bem que o senhor poderia falar sobre a responsabilidade que as outras pessoas colocam sobre outra, que algumas pessoas colocam sobre outras para que sejam felizes. Quando eu coloco sobre as costas do outro a responsabilidade da minha felicidade, eu estou cometendo 2 crimes, né? O primeiro, o pior de todos, comigo, porque a partir do momento que eu delego a minha felicidade, a responsabilidade de ser feliz ao outro, eu acabo me privando
de ser feliz. O que é a felicidade, antes de qualquer coisa, né? Felicidade é essa harmonia que você pode alcançar com a vida. Felicidade não significa que eu não vou ter problemas, não significa que eu vou ter um mar de rosas para navegar, não. A felicidade, eu posso ser feliz mesmo tendo dificuldades no meu dia a dia. É a harmonia interior que eu crio para poder lidar bem com os meus problemas, para lidar bem com as minhas alegrias, para lidar bem com o meu cotidiano. E a partir dessa harmonia, eu viver satisfeito, não é? Eu acho que a felicidade é isso, é uma satisfação. É você estar feliz, é você estar satisfeito com a vida que você está vivendo. Sempre num processo de luta e de superação, porque é assim que essa satisfação vem. O ser humano sempre vai querer bons resultados, ele sempre vai se exigir bons resultados. Você pode observar que às vezes existem pessoas que ficam deprimidas, vão ficando borocochôs, né? E por quê? Porque elas estão se exigindo menos, ou porque não estão dando conta de viver esse processo de superação. Às vezes vão abandonando o barco, vão ficando desacursoadas, né, com o processo de luta. Agora veja bem, o outro faz parte da minha felicidade. O outro é um vínculo que me ajuda a criar esse instrumental da minha realização humana. Mas o outro não tem a responsabilidade de me fazer feliz, né? A felicidade tem que ser, antes de qualquer coisa, uma decisão nossa. E retire a felicidade do contexto dos filmes hollywoodianos, viu? Essa coisa utópica, vamos viver felizes para sempre. Isso não existe. A gente precisa saber que a vida, ela é dura, ela tem dificuldades, ela é assim para todo mundo a vida tem as suas lutas, ela vai oferecer as suas lutas. Agora, também podemos dizer que para todo mundo há uma possibilidade de realização. Então, quero contextualizar a minha felicidade nesse horizonte de possibilidades e também de limites. E o outro é esse instrumental. A amizade que eu tenho me ajuda a estar mais feliz. O meu vínculo, a minha harmonia com meu pai, com minha mãe, com meus irmãos, com meus amigos, vão favorecer com que eu tenha condições de viver melhor esta minha experiência humana. E naturalmente, porque estou bem assessorado de outras pessoas, eu acabo trazendo para fora o que eu tenho de melhor. Mas o outro não é o responsável pelo processo. Eu sou o dono deste processo. Eu administro isso com Deus, né? Já que sou religioso, creio em Deus, eu vou dizer que eu sou o responsável pela administração dessa felicidade que Deus me proporciona e quer para mim. Ah, tá bom, padre, mas eu não acredito em Deus. Então tá bom, assuma a responsabilidade sozinho. Você vai dividir o instrumental para essa felicidade acontecer com as pessoas que estão do seu lado. Quem tem uma fé, né, e quem tem uma religião que é bem vivida, bem praticada, ela acaba sendo um instrumental para ajudar a chegar nessa realização humana. Existem pessoas que não conseguem viver essa experiência de fé, mas nem por isso estão livres da responsabilidade de administrarem essa felicidade, essa alegria diária, essa responsabilidade de você buscar diariamente a satisfação de ser quem você é. Para nós que cremos e lutamos para que a nossa experiência seja sempre religiosa, no bom sentido, né, no sentido mais pleno da palavra, que tudo esteja ligado, que tudo esteja conectado. Eu aqui hoje conectado ao dom, ao talento do Renato, a todo o trabalho da equipe que está fazendo o programa acontecer, as pessoas que participaram da minha vida hoje. Hoje eu passei pelo médico, o médico que me atendeu, a moça que me recebeu na clínica. Então, eu estou conectado a muitas pessoas. Então eu tenho essa consciência. Eu quero que essa minha conexão seja religiosa. Isto é, eu quero viver cada passo do meu dia de maneira harmoniosa. Eu quero viver de maneira boa. Eu quero fazer bem feita a minha passagem, né?
Então, com isso, eu acabo tendo a oportunidade de também contribuir com a alegria e a satisfação do outro. Porque se eu trato bem a menina que me recebe, se eu trato bem o médico que cuida de mim, eu acabo proporcionando a eles, eu acabo sendo deles um instrumental também para que a felicidade que ele busca, assim como eu busco a minha, seja possível. Está vendo como está tudo interligado? Isso é religioso, né? Então eu acredito que a nossa experiência é religiosa, porque nós estamos sempre interligados. E quando alguma coisa quebra esse vínculo, essa ligação, eu preciso retomar, eu preciso religar. Aí eu preciso do rito, vou lá, peço perdão, vou lá, digo que estava errado, reconheço meu erro. Enfim, o outro não pode carregar a responsabilidade da minha felicidade. Eu sou aquele que vai administrar esse processo. Se eu coloco sobre os outros esse fardo, eu cometo crime contra mim e contra ele, porque estou atribuindo uma responsabilidade que não é dele. Eu desejo que você, nas suas lutas, você tenha sempre o direito e a possibilidade de retirar os seus excessos, para você ter diante dos seus olhos a sua verdade fundamental, sem exageros, só você. E a partir disso, você reencontrar o caminho da vida. Obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção, e que Deus abençoe muito você. Que Deus derrame sobre o seu coração, sobre a sua casa, sobre a sua vida, a disposição que caracterizou o coração de Nossa Senhora. Para que, exemplo dela, a gente também possa ser um cristão de verdade, levando sempre Jesus no colo, para apresentá-lo àqueles que ainda não o conhecem. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Padre Fábio, e o senhor falava sobre decisões e viver as consequências das nossas decisões. Minha dúvida é, sempre sofreremos com as consequências das decisões que tomamos, ou depois de uma má decisão, Deus pode intervir em meu favor? Digo isso pela minha história. Antes de conhecer o Senhor, vivi uma vida completamente desregrada. Não tinha comprometimento com as pessoas, principalmente com os homens com os quais eu me envolvi. Depois de conhecer melhor Jesus, eu me arrependi e desde então busco viver a castidade e viver relacionamentos corretos. Sempre achei que a partir do momento que eu tomar decisões corretas, eu conheceria um rapaz e teria a oportunidade de conhecer uma família, que é o maior sonho do meu coração. Mas isso ainda não aconteceu. Então minha dúvida é, terei que sofrer para sempre as consequências das minhas decisões erradas? Meu tempo de consertar as coisas acabou? Só que para Deus nada é impossível, mas eu tive algumas oportunidades e não as aproveitei. Isso determinou o final da minha vida? Minha filha, uma coisa é certa, quanto mais rápido a gente decide, mais fácil é a mudança acontecer dentro de nós, né? Só não tem solução para quem já morreu. O resto ainda dá tempo. E é muito bom a gente acreditar nisso. A gente colocar as nossas esperanças naquilo que a gente pode realizar. Veja bem você que muitas vezes na nossa vida nós criamos um contexto de escolhas tão erradas e a gente vai estendendo aquilo sem nenhum compromisso de mudança. Quantas vezes na nossa vida a gente não mediu as consequências dos nossos atos e este tempo se prolongou por 20, 10, 30 anos. Às vezes você tem uma pessoa que o processo de escolhas foi tão danoso que depois ela já não se sente mais encorajada para mudar. Agora, a minha experiência me leva a compreender que quanto pior é a escolha de hoje, maior será a dificuldade de lidar amanhã com elas. Então a gente precisa ter essa clareza. Por exemplo, se eu faço a opção pelo crack, pela cocaína hoje, eu estou escolhendo drogas pesadíssimas que terão consciências neurológicas em mim. As consequências das drogas, elas são neurológicas também. Quantas vezes você encontra jovens aí de 20 e poucos anos dementes por causa do uso prolongado de entorpecentes? O uso do entorpecente causa demência nas pessoas. Então a gente precisa sempre, toda vez que a gente encontra uma pessoa num processo destrutivo que está nascendo das escolhas que ela está fazendo, você precisa tirá-la o mais rápido daquilo.
Agora, geralmente, essas escolhas afetivas, elas deixam marcas na nossa vida, na nossa alma, que somente a partir de Deus a gente pode consertar. E quando eu falo a partir de Deus, eu não falo só rezar não, viu? Eu estou falando de todos os recursos que nós podemos nos utilizar para que Deus haja em nós. Quando eu tenho esta consciência de buscar uma terapia, né, para eu me reconciliar com o meu passado, eu estou dando uma chance a Deus. É tão bonito você identificar nas pessoas através de um tratamento psicológico, psiquiátrico, né, o reconhecimento, olha, eu preciso de ajuda. Deus começa a ter chance na vida daquela pessoa. Porque o pior problema da neurose é o neurótico não reconhecer que é. Às vezes você encontra as pessoas, às vezes a gente mesmo, né? A gente se esconde nas mentiras que a gente conta pra gente mesmo. Quantas pessoas você... eu agora mudei, eu não preciso de ajuda porque eu sou capaz de mudar sozinho. Mentira. Aquilo dura 2, 3 meses, depois você vê as pessoas agindo da mesma forma, com a mesma grosseria, tratando mal do mesmo jeito que tratava antes. Então, o que corrige as consequências das nossas escolhas é a coragem, primeiramente, a coragem que a gente tem que ter de encará-las. Assumir os erros, né? A gente não vai mudar se a gente não assume o erro cometido. Então, você reconciliar-se com a sua vida, a vida afetiva passada, o melhor jeito é você começar a dar um direcionamento a partir da própria consciência que você toma. Eu não agia de um jeito certo. E aí, a partir disso, agora, consertar. À medida que o tempo passa, vai ficando difícil. E hoje, não é só você que enfrenta o problema de encontrar alguém que quer casar. Que hoje, verdadeiramente, está muito difícil. Está uma crise danada, né? O povo está tudo solteiro, apavorado, e o tempo está passando, e está marcando o tempinho, riscando o calendário, e o príncipe não chega, e nem o sapo, e aí já não tem mais príncipe, não tem sapo, não tem cavalo branco, não tem mais nada. O conto de fadas está esfacelado, né? Hoje, infelizmente, as pessoas estão indispostas para as relações duradouras. Aquela análise do Bauman é muito pertinente aos dias de hoje, quando ele fala o amor de hoje é líquido, ele escoa das mãos, ele vaza. Agora, o grande problema também é onde as pessoas procuram, né? Pessoas que querem casar e não vão encontrar. Geralmente nos lugares que frequentam, nas baladas que vão ali, ninguém está muito disposto a casamento não. Eu sempre falo, sabe onde é que estão os rapazes que querem casar? Na construção civil, né? Esses rapazes de carteira assinada, bonitinho, desde pequeno, já quer construir uma família, são pobres, mas estão lá loucos para construir uma família. Não sei não, esses baladeiros de plantão, esse povo muito bonito, muito cheio de oportunidade, geralmente não estão querendo não. Vai lá na construção civil, você ainda acha quem quer casar. Lá na roça, na lavoura. Agora, eu não sei se você quer ir lá, né? Não sei se você está com muita disposição para ir. Estou brincando, não é o seu caso, né? Mas muitas vezes a pessoa certa existe, mas ela está no lugar errado. Ela não está naquele lugar que convencionalmente você busca, né? E tem gente que tem uma ilusão. Eu acho que lá no meu grupo de oração eu vou arrumar alguém para casar. Isso aí não, viu? Tá dentro do grupo de oração não é garantia de nada, né? O mais importante numa pessoa é o caráter dela, é aquilo que você percebe no momento que você começa a conviver. O namorado que você tem hoje, se você observa bem, e se você dá bem, solta bem a corda para você ver onde ele pode ir. Aí você sabe o marido que você vai ter no futuro. O ser humano é assim, gente, não tem muito mistério não. Os mistérios existem, mas estão em outras dimensões. O ser humano é muito... claro, ele está cheio de mistérios, cheio de coisas que você não consegue absorver, mas é só observar bem. É só você ter coragem de olhar para a pessoa que você diz que ama com honestidade, com sinceridade. Obrigado pela sua companhia. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Toda vez que eu penso em perdão, toda vez que eu falo da minha capacidade ou da minha incapacidade de perdoar, eu estou falando intimamente, primeiramente, da capacidade que eu tenho de me reconciliar comigo. Porque se eu não me reconcilio comigo, se você não se reconcilia com você,
dificilmente a gente será capaz de se reconciliar com os outros. Perdoar é reconciliar-se. Eu preciso perdoar em mim o Fábio que não deu conta de muitas coisas. Você precisa perdoar em você a mulher, o homem que tantas vezes não foi capaz de cumprir com aquilo que lhe foi pedido. Perdoar é você viver reconciliado consigo. É a primeira instância de todo perdão. Aliás, a instância de toda a realidade humana tem origem em cada um de nós. Isso não é um pensamento egocêntrico, não é uma forma irresponsável de compreensão da realidade, não. Sempre que você quiser compreender o mundo, compreenda-se. Sempre que você tiver o desejo de ter um olhar sobre uma determinada realidade, veja-se. Você, eu, precisamos diariamente fazer a mesma cena. Colocar à mesa ou na cama, onde você se sentir mais à vontade, as fases da vida. Autoconhecimento é isso. É você ter a oportunidade de saber quem foi você quando criança. Quais eram os seus medos? Quais foram os primeiros momentos mais difíceis da sua história? Quem estava do seu lado? O que você ouviu dessas pessoas? O que lhe traumatizou naquela época? O que lhe libertou também naquela época? Tudo aquilo que nós fomos, nós precisamos tomar conhecimento. Porque às vezes nós queremos perdoar hoje, mas nós não temos a autoridade para perdoar. E você vai entender isso. A autoridade só nos chega através do conhecimento. Eu só posso perdoar algumas fases dentro de mim e me livrar dos pesos que elas me impõem nos dias de hoje, se eu tiver condições de conhecer isso. A psicologia nos ensina isso. O que é o trauma? É uma realidade que não cabe dentro da gente. O trauma é todo e qualquer acontecimento que a nossa emoção ou a nossa capacidade emocional não é capaz de resolver naquele momento. Claro que na infância, volto a dizer, por não termos os filtros da maturidade, os filtros da inteligência, do discernimento, do bom senso, nós somos muito mais facilmente traumatizados do que na vida adulta. Hoje, quando você sofre uma perda, quando você sofre uma ofensa, uma traição, você tem recursos emocionais que lhe ajudam a sair disso. Você tem amigos que vêm, lhe falam, lhe convidam a sair. Você tem os recursos da sua profissão. Você pega alguma coisa para fazer, vai ocupar a sua mente, vai tentar reconstruir o fato dentro de você e você segue. Eu sei que a fórmula não é mágica e se fosse nós não acreditaríamos nela. Eu nunca acreditei nas fórmulas mágicas. Mas essa fórmula é eficaz. Se você escolher perdoar, por mais difícil que seja, se você escolher arrancar de si, da sua mente, os sentimentos nocivos, estragados, que tantas vezes geram a sua conduta, a sua maneira de pensar, de falar e de sentir, você obterá um resultado lindo. Você chegará com muito mais facilidade a essa versão nova de si mesmo. É o que eu desejo, do fundo do meu coração. Que você continue inédita a si mesma, para si mesma, buscando no seu dia a dia pensar as realidades que ainda precisam ser perdoadas, as pessoas que ainda precisam ser reinterpretadas, para que tudo isso deixe de ser um entrave na sua realização pessoal. Eu tenho um profundo respeito pela condição humana. A mim sempre foi muito instigante ter a oportunidade de chegar ao cerne de uma pessoa. E é claro que tudo aquilo que nós enxergamos de fora é apenas uma parte. É apenas um detalhe do todo que aquela pessoa é. Quando nós estamos diante de uma pessoa, nós não temos ideia
de tudo aquilo que fez parte da sua história, de tudo aquilo que foi metabolizado, bem vivido, esquecido, ou então colocado no lugar da memória que nos ajuda, mas também não temos ideia de quantos fracassos aquela pessoa carrega em si, quantos sofrimentos, quantas lutas, quantas batalhas. Eu nunca tive a compreensão de destino na minha vida ou na vida de quem passa por mim. Eu sempre gosto de entender como um processo de liberdade que às vezes me aparecem com mais facilidade, mas eu tenho liberdade de escolher. Eu escolho aquilo que me faz mal, eu escolho aquilo que me faz bem. E o destino a gente vai construindo assim, Adriana. A gente não tem controle de tudo, mas a gente sabe que quanto mais conscientes a gente estiver, quanto mais a nossa intuição estiver aberta, isso é um fruto da espiritualidade, você ter a sua intuição mais dilatada, nós chamamos isso de estado de presença, né? Que é quando você está de fato onde você está. Você tem a percepção das pessoas. Você consegue saber se aquela pessoa é do bem ou não, se aquilo é bom para você ou não. Então esse estado de alerta é o primeiro passo para que as nossas escolhas sejam mais favoráveis. Então eu acho que viver é sempre escolha. Não tenho o controle do que eu escolho, mas eu faço de tudo para escolher bem, porque eu sei que quando eu escolho bem, o retorno disso é mais favorável. Quanto mais a gente vai se compreendendo, mais a gente vai se tornando livre, inclusive para chegar à conclusão de que levar este peso não é inteligente. Por que às vezes é tão difícil você convencer uma pessoa de jogar o rancor fora? Porque a pessoa que precisa decidir ainda não é a adulta de hoje que a gente pode enxergar. Quem precisa ser convencida é a menina que um dia foi machucada, que um dia foi magoada, que um dia foi abandonada, que um dia foi traída. Sim, são as fases da nossa vida que nós precisamos mergulhar nas águas do perdão. Às vezes eu me encontro com algumas pessoas com quem eu me desentendi na vida e elas tentam lembrar o que aconteceu. Eu tenho, graças a Deus, uma lembrança curta para o que não foi bom. Como é que foi mesmo? Por que a gente brigou? Qual foi o motivo? Não lembro mais. Sinal de maturidade. Sinal de que quem deixou de mandar em mim, quem deixou de dar ordens a mim, é a criança. Você poderia dizer, padre, isso só é possível quando eu faço uma terapia? Não. A terapia é até um momento muito importante deste processo. Mas eu tenho aprendido, e isso para mim é vida espiritual, que não tem nada a ver com religião. Vida espiritual não é um privilégio de religiosos. Vida espiritual é tudo aquilo que me inspira, tudo aquilo que sopra sopro dentro de mim, que me mantém em pé. E a pesquisa humana, a busca por si mesmo, é o exercício mais bonito de vida espiritual que nós podemos fazer. Toda vez que eu tento me conhecer, toda vez que eu tento me investigar, que eu passo essas fases da vida tentando entender, como é que eu faço isso? Conversando com a minha mãe, conversando com meu pai, com os meus irmãos mais velhos, com quem me viu numa fase em que eu não era ainda capaz de me ver. Quando o processo é muito inconsciente, às vezes a pessoa não sabe que ela está fazendo isso. Às vezes aquela dificuldade que nós conseguimos identificar hoje, como eu disse no início, eu olho para você e eu vejo a mulher que você se tornou, mas eu não faço ideia de quem lhe comanda. Quando eu tenho uma parte de mim que não foi devidamente curada pelo perdão, quando eu não me reconciliei com isso, eu tendo a ser muito domado por isso. E às vezes isso é uma forma que já se tornou consciente. Então a pessoa sabe que ela se sente assim e ela achou confortável se sentir assim. Porque daquela forma ela consegue chamar a atenção das pessoas. Requer perda, né? Requer saber perder. Então tá bom, eu vou abrir mão desse coitadinho que eu sou, desse menino que o tempo todo está chorando, pedindo atenção.
Consequentemente, fico mais na necessidade de agir, de tomar decisões. Essa semana, Adriana, eu estava falando, não tem muito a ver, mas eu vou trazer porque é uma forma de explicitar o quanto muitas vezes nós somos comandados pela criança que somos. Eu digo que eu tenho profundo amor por arquitetura. Eu amo uma casa bonita, eu amo uma igreja bonita, um teatro bonito. Mas eu comecei a observar que quando nós adultos sentamos com os arquitetos para fazer um projeto da nossa casa, quem senta com eles geralmente são as crianças carentes que ainda somos, que precisam de muitos metros quadrados para se sentir bem na vida. E eles nadam de braçada, porque aí constroem casas enormes que vão nos dar uma manutenção terrível e a gente vai usar alguns poucos metros quadrados daquele ambiente. Mas na verdade a casa muito grande, a casas com portas enormes, com salas imensas que dá para abrigar 70 famílias lá dentro, é um pouco fruto da decisão da criança imatura que está dentro de nós. Porque se eu estivesse, claro, eu posso muito bem ser livre e querer uma casa grande, mas aí é o adulto que está decidindo. Não é a criança carente que nunca teve nada e que agora tem, que precisa mostrar para os outros que ela é poderosa, que ela subiu na vida, que ela venceu a pobreza. Não, é disso que eu estou dizendo. Um trabalho que a gente precisa fazer com muitos, e eu faço isso comigo o tempo todo, e muitas pessoas que me procuram para uma direção espiritual, é isso. Tenha coragem de reconhecer em você aquilo que é cômodo manter. Há pessoas, eu acho que quem nos assiste sabe muito bem do que nós estamos falando, descobriu o estado de vítima como um lugar confortável, porque é a partir daquele estado de vítima que ela chama a atenção das pessoas. Mas isso não é viver, isso é semi-vida. Viver é você ficar livre disso. Inclusive para, no momento se você quiser fazer um charme, chamar a atenção de alguém, você está livre e consciente disso. Olha, eu vou fazer um charminho aqui para chamar a atenção do meu marido hoje, ou do meu namorado, da minha namorada. É livre até mesmo para decidir isso. Mas quando isso é um processo inconsciente, é muito sofrimento, porque a pessoa tem aquela postura e não sabe exatamente como fazer para mudá-la. Então nós, na experiência de perdoar e sermos perdoados, eu não tenho dúvida, quem perdoa, embora a voz seja do homem de hoje, quem está de fato perdoando é a criança que em mim ainda tem necessidade de chamar atenção para as suas dores, para os seus traumas, para os seus sofrimentos. Quando eu consigo, por meio da reflexão, do entendimento, entrar em acordo com essas fases e dizer, está tudo certo, a vida não me deve nada, está tudo certo, eu preciso perdoar para seguir.